Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. As empresas têm sido os usos da inteligência artificial têm sido judicializados e as empresas estão sendo condenadas por este uso indevido. Explica para a gente quais são as principais irregularidades que as empresas têm cometido no uso da ferramenta da inteligência artificial. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, muito obrigado por me escutar, boa tarde a todos os ouvintes. E é o seguinte, toda essa questão de inteligência artificial ela é tão nova que a gente nem existe ainda uma legislação específica aqui no Brasil. E aí eu estico um pouco. O que é que as empresas têm feito de errado? Bem, são coisas que as empresas já utilizavam usando a máquina humana, mas que pioraram um pouco justamente por ser uma tecnologia muito nova. Por exemplo, usar algoritmos para poder tomar certas atitudes em relação a usuários, como em redes sociais ou aplicativos de mensagens, né? Usar robôs para ligações exageradas, e aí, no caso, ficar com telemarketing perseguindo um determinado número, né? Ou então, até dar respostas equivocadas a consumidores naquelas conversas que são iniciadas por inteligência artificial, e isso tudo vincula, principalmente no Brasil, quando essas pessoas que utilizam essa inteligência artificial para o público são fornecedores e têm responsabilidade sobre aquilo que os funcionários, humanos ou não, fazem. Vitor, você falou duas coisas que irritam demais o povo. A primeira, você liga para ser atendido, tá com um problema, né? Liga lá para telefone, para operador de telefone, para internet. Aí uma vozinha: oi, boa tarde, seja muito bem-vindo, senhor Tiago. Qual a sua... Aí digite uma das opções. Com aquela voz maravilhosa, né? Mas... normalmente, Vitor, não resolve o problema, né? E a outra é justamente a ligação insistente, né? Você recusa. Eu, por exemplo, fico constrangido em ficar recusando a ligação, mas, quer dizer, a gente tem muita coisa para fazer, não dá para estar o tempo todo nisso, né? Com certeza, Thiago. E assim, essas atitudes por si só, elas já eram caracterizadas como um certo abuso, né? Já previsto aí pelas leis do Brasil e protegendo os consumidores desse tipo de uso. Agora, com a robótica, isso ficou mais complicado ainda, porque realmente, às vezes, por exemplo, como ainda é uma tecnologia nova e que está em constante evolução, e a evolução desses robôs usados pelas essas empresas não consegue acompanhar a necessidade desses consumidores, você acaba ficando muito frustrado. Você fica explicando seu problema, o robô não entende, tem opções limitadas, ou seja, eles estão segregando, né, atrapalhando o seu uso para resolver efetivamente o problema. E mais chato ainda são essas ligações que não tem horário, né? E aí, quando eram feitas por uma pessoa, já era muito chato, e agora por uma gravação, que você fica recebendo aí, oferecendo o que você não quer, inclusive até para pessoas que já optaram, né, pelo não me perturbe, não me ligue, que são opções aí para você descadastrar seu número dessas plataformas. Vitor, esse não me perturbe devia ser, não enche o saco, né? Devia ser. Mas eu vi aqui que teve uma decisão envolvendo uma empresa responsável pelo TikTok no Brasil, Vitor, que condenou a pagar 23 milhões por danos morais coletivos pela captura de dados biométricos, né? Isso imagino eu que seja por aqueles testes que as pessoas fazem, bota o celular na frente do rosto, quer dizer, utilizando dados muito pessoais, que são os dados de biometria, das nossas características físicas, para outros fins, não é isso? Exatamente. Infelizmente, um dos preços que muitas pessoas optam por pagar para ter acesso à tecnologia, por exemplo, aplicativos virais que você consegue envelhecer uma pessoa, né? Ou então, de repente, transformar a pessoa num desenho criado por inteligência artificial. Ela não sabe, mas quando ela assina aquele aplicativo, quando ela aceita ali as instruções e principalmente o contrato, ela abre mão da privacidade dela em troca daquele suposto benefício para poder entrar numa trend ou, de repente, virar uma situação viral. E, assim, as redes sociais, né, elas têm utilizado muito isso aí, e como as legislações deles nos países de origem são muito diferentes, aqui no Brasil, às vezes, eles querem utilizar o mesmo método, e aí pegam informações que não ficaram muito bem claras, como dados biométricos, até outros dados, né, sensíveis dessas pessoas que não foram imediatamente autorizados. E aí, graças a Deus, quando as autoridades ou alguém consegue expor isso aí, essas condenações têm chegado para mostrar que o Brasil não é uma terra sem lei. Esse é Vitor Brasil, tem toda a especialidade na área do direito da internet, batendo esse papo com a gente. Vitor, a gente sabe que, infelizmente, né, a legislação ela só pode ser feita a partir da realidade, né?
obviamente, há uma demora para criar-se leis de acordo com essas realidades. Mas você acha que já passou, assim, eu sei que é muito utilizada a lei do mundo real para o mundo virtual, né? Mas ainda falta uma lei a legislação mais organizada do Brasil para esses casos. O Marco Civil da Internet não deu conta? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não tenho nem dúvidas que nós, infelizmente, não estamos nessa vanguarda da legislação virtual, né? Por exemplo, no Brasil, a LGPD, que ficou muito famosa, ainda é um bebezinho engateando, e ela foi trazida realmente da União Europeia, né? Já de leis que são muito previstas lá. Da mesma forma, já falando na União Europeia, nós temos lá uma lei específica para o uso, né, e a fiscalização de inteligências artificiais, muito parecido com a da LGPD, que responsabiliza, né, as empresas que fornecem, os usuários pela veracidade dos fatos, e também por uma agência do Estado para poder fiscalizar esse uso, né? E aí no Brasil nós não temos, assim, temos tramitações, mas são coisas que infelizmente diante do nosso cenário hoje acabam ficando atrasadas em detrimento de leis que trazem um pouco mais de visibilidade, e aí por causa disso a gente não consegue acompanhar esse ritmo. Veja, se a gente tinha um mundo que as transformações demoravam um bocado e você tinha certa condição de legislar em relação a isso, no mundo de hoje as legislações elas têm que ser quase instantâneas para poder acompanhar essas mudanças tecnológicas. Hoje temos amanhã são dezenas de inteligências artificiais que fazem tudo no mundo, né? A gente sabe muito bem como é que isso funciona. Vitor, pela sua experiência, outros países do mundo estão acompanhando o avanço da tecnologia, as novidades e os possíveis crimes, as possíveis irregularidades, as legislações das democracias, Estados Unidos, Europa e tal, Japão, tem conseguido dar conta, abarcar? Tem, na medida do possível. Tanto que não só nesse aspecto, como essas legislações mais fortes nesse país são capazes até de criar mudanças expressivas em determinados produtos tecnológicos, como hardware também. O próprio iPhone, né, teve que se adaptar à legislação europeia e por isso que mudou o caminho. A gente usava um e agora é outro. Isso aí foi consequência justamente dessa legislação de lá. Então, eles têm esse poder de legislar mais rápido, né, até por uso antecipado dessas ferramentas. Então lá as coisas têm funcionado com um certo ritmo interessante. Eu não duvido que vai chegar no Brasil. Eu só acho que o procedimento de implantação poderia ser mais rápido. Eu não sabia dessa do cabo do iPhone. Explica, você tem mais detalhes, Vitor? Fiquei curioso. Tenho sim. É porque no objetivo de unificar as entradas, né, hoje aquele USB menor, né, com o iPhone, eu acho que a partir do 14 ou foi do 15, houve essa alteração aqui para o Brasil, isso foi uma determinação da União Europeia para que houvesse uniformização de cabos e evitar o lixo digital. Sim. Ou seja, você tinha que ter um cabo para o iPhone, um cabo para o fone de ouvido, um cabo, porque todos mudavam, e todos usavam o USB-C e o iPhone usava aquele Lightning. E aí, por causa disso, eles determinaram que todo mundo tinha que usar o mesmo cabo, elegeram esse USB-C, e aí a Apple, por essa situação, ela teve que adaptar, aproveitou e adaptou para o mundo todo. Vitor Brasil, agradeço demais o papo com a gente aqui. Tenho certeza que você vai receber outros convites meus para vir bater papo, viu? Obrigadão, querido. Estou à disposição, foi um grande prazer e uma ótima tarde. Valeu, obrigado.